participar. Você está me ouvindo bem, né? Está ouvindo. Faz assim. Ok. Tem algum barulho aí saindo daqui? Não? Tá bom. Estevão está conosco, Estevão ainda não está conosco, né? Ele está ausente. Bem, meu amado, nós estamos estudando a geografia da Bíblia, tá certo? E nós estudamos ontem sobre Adão e Eva, falamos de Adão e Eva, mostramos geograficamente onde Adão e Eva estavam, no Jardim do Éden, todos sabem pela Bíblia, e conseguimos identificar a nação que estavam Adão e Eva. Conseguimos identificar através de dois rios, os rios Tigre e Eufrates, que ficam na Mesopotâmia. Mesopotâmia foi a primeira nação do mundo. E dela saíram duas grandes nações, a Babilônia e a Assíria. Essas duas nações se tornaram grandes impérios mundiais. Depois a gente falou sobre Noé, o plano de Deus para restaurar a raça humana através de Noé. Mostramos o dilúvio, mostramos a localização de onde Noé estava. Ele estava nesta região de Adão e Eva, na Mesopotâmia, e a arca foi parar, após o dilúvio, no Monte Ararat. E esta região fica hoje onde é a Turquia. Depois entramos para falar sobre Abraão, e hoje vamos falar sobre Israel. Israel envolve Isaac, Jacó, José e Moisés. Quando eu falo Israel, eu falo da formação da nação israelita. Esta nação se formou através de Jacó. Jacó, posteriormente, ficou sendo conhecido como Israel. Quer dizer, meu príncipe. Mas, antes de Jacó, tivemos Isaac, o seu pai, que foi filho de Abraão. E é importante falar um pouco sobre Isaac, porque a fidelidade de Isaac a Deus, a orientação de seu pai Abraão, foi importante para a formação do povo de Israel. E vamos ver isso hoje, começando com Isaac. Tá certo? Primeiramente, não é? Isaac, quando teve o momento de escolher uma esposa, vamos ver em Gênesis capítulo 24, versículo de 1 a 6. Peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, versículos de 1 a 6. É importante que a gente entenda por que essa escolha, não é, de Abraão com a futura esposa de Isaac foi importante para o prosseguimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Quando Deus disse para ele que ele seria uma grande nação e ele iria multiplicar a sua descendência e abençoar o mundo. Então, tudo começa com Abraão, passando por Isaac, não é? Que, de um modo geral, para a história,
ele não é um personagem, como se diz, importante, mas a gente sabe que, através do seu casamento, da sua continuidade da promessa de Abraão, foi importante para a formação de uma grande nação. Então, capítulo 24 de Gênesis, se você tem sua Bíblia, acompanha comigo, versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Era uma espécie de juramento que se fazia, não é? Do servo para com o seu senhor. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. Então, nessa época, não é? A gente viu ontem que Abraão habitava em Canaã, na sua viagem para a terra prometida, que já era visto como a terra prometida por Deus, para lá ser uma grande nação. Abraão habitava em Canaã. E esse juramento que Deus pediu para o seu servo fazer foi que ele não trouxesse uma esposa para Isaque da terra de Canaã, porque era um povo que vivia, como se diz, com idolatrias e religião pagã, tá certo? Abraão, ele era um homem temente a Deus. Você nota, né, pela história de Abraão, onde ele buscava servir o Senhor Deus, não é? E Isaque acompanhou essa fidelidade de Abraão. Então, Abraão disse para o seu servo que ele não escolhesse uma esposa, não fosse buscar uma esposa para o seu filho Isaque na terra dos cananeus, mas fosse buscar em outro lugar. Versículo 4, né? Mas irás à minha parentela. Então, o plano de Abraão era que seu servo fosse buscar uma esposa na sua parentela. Eu falei para vocês ontem que era permitido por Deus o casamento entre parentes, por questões de, como se diz, de fé também, não é? Para manter a linhagem de pessoas tementes a Deus. Mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saístes. Então, ele queria levar Isaque com ele. Versículo 6. Respondeu-lhe Abraão: cautela, fique tranquilo, não faças voltar para lá meu filho. Então, ele disse para o servo que não levasse Isaque, que Isaque ficasse, mas ele fosse com, não é, a promessa de trazer a esposa para Isaque. No versículo 7 não está escrito, mas é importante você ver a fé que Abraão tinha nas promessas de Deus. Versículo 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Esta terra que ele está falando é a terra de Canaã, tá certo? Isso se cumpriria muitos anos depois, através da nação israelita conduzida por Moisés, não é? Então ele disse: olha, o Deus, ele me disse que vai me dar esta terra. Aí ele disse, né? Ele enviará, ele dizendo para o servo, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Ele disse: olha, fica tranquilo que Deus vai enviar o seu anjo para preparar o caminho desta mulher, desta esposa. Tá certo? Aí você tem aqui
eu posso mostrar a você aqui, né, neste mapa, não é? Eles estão em Canaã, tá certo? Essa é a viagem que Abraão fez com Sara, logo no começo da sua caminhada. Eles estão em Canaã e o servo iria buscar uma esposa em Harã, porque Harã estava lá os parentes de Abraão, tá certo? E de lá seria a esposa, não é? Para o seu filho Isaque, tá certo? Então, capítulo 24, versículos 7 a 10, não é? Ele disse, versículo 8, caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Caso a mulher não queira, então, fica tranquilo, você está livre desse juramento, mas vá buscar uma esposa para meu filho da minha parentela. Então, não era para ser uma esposa de Canaã, porque o servo poderia, não é? Astutamente, vamos dizer, se ele fosse um servo infiel, não é? E viajando por Canaã, pegar uma esposa da terra de Canaã e mentir para seu senhor Abraão. Se ele fosse um servo infiel, claro que não era, né? Mas não era para ser uma esposa de Canaã, onde nós vemos Abraão que está aqui, não é? Você está anotando por esta seta, certo? Mas era da parentela dele, em Harã, tá bom? Versículo 9. Com isto, pôs o servo mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então, a decisão de Abraão, ele iria cumprir, não é? Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naó. Olha aqui Naó, lembra de Naó? Naó era quem? Era irmão de Abraão, que estava lá em Ur, quando Terá, seu pai, pai de Naó, pai de Abraão e pai de Harã, que era um outro irmão de Abraão, não é? Eles viajaram para Harã. O texto de Gênesis 11 não fala da viagem de Harã, mas esta era a região da Mesopotâmia, onde fazia parte tá certo? Aqui era o Jardim do Éden, próximo do rio Tigre e Eufrates, e aqui era a região de Harã, e Naó habitava aqui. Então, versículo, né? Versículo 10, a viagem do servo de Abraão era de Canaã para Harã, buscar uma esposa fiel para ele. Tá certo? Versículo 15 ao versículo 16. Versículo 15 ao 16. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó. Então, havia lá uma mulher chamada Rebeca, que era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó. Naó era irmão de Abraão. Milca era a cunhada dele. Trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, que a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, aqui é o momento quando o servo de Abraão encontra a Rebeca, não é? No caso, Rebeca, que era, no caso, era da parentela de Abraão em Harã, ou Padã Harã, que era a região de Harã, tá certo? Versículo, vamos aqui para o versículo 47 ao 51. 47 ao 51. Vamos folhear aqui para avançar mais em nossa leitura. 47 é quando o servo de Abraão conversa com Rebeca, aí ele pergunta no versículo 47. E daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naó e Milca.
Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Era uma tradição de presentear uma pessoa no encontro. E o servo, prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haver de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-nos saber, se não, declara-me para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então ele começa a pedir a ela orientação. Então respondeu Labão e Betuel e disse, né? Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da tua verdade. Então, Labão era irmão de Rebeca. Você vai conhecer Labão depois na história de Jacó. Então, eles são apresentados, né? A família de Betuel, não é? Que era o pai de Rebeca. E lá é interessante que eles entendem, né? Eles têm. Observe que esses parentes de Abraão, aqui morando em Padã Arã, que era em Arã, eles mantêm uma fé em Deus, tá certo? Então, havia uma crença em Deus. Isso era importante para o cumprimento da promessa de Deus com Abraão, tá certo? Foi um trabalho que Deus fez muito importante com esses homens de Deus, tá certo? Então, o Betuel, né, criava Rebeca, a sua filha, e ele mantinha a fé em Deus. Então, era uma esposa temente a Deus, tá certo? Versículo 51. Eis Rebeca na tua presença, toma e leva, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, houve uma concordância da família de Rebeca, porque eles tinham um conhecimento sobre a história de Abraão e eles tinham conhecimento sobre Deus Todo-Poderoso. Eles não seguiam religião pagã, tá certo? Voltando para Gênesis capítulo 11, eu coloquei aqui, não é? Gênesis capítulo 11, para você entender esse parentesco, lá nós temos, versículo 29 a 31, quando Abraão e Naó tomaram para si mulheres, a de Abraão chamava-se Sarai, de Naó Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Então, Sarai era estéril, não tinha filhos, tomou Terá Abrão e a seu filho e a Ló de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e partiu para Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã, foram até Arã e lá ficaram. Então, no capítulo 11, ele fala da viagem de Abraão com seu pai Terá e seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló, Arã, havia falecido, tá certo? E nessa viagem não se diz que Naó foi. É provável que ele foi posteriormente ele saiu de Ur, tá certo? Dessa região, e foi para Arã, ou Padã Arã, tá certo? Então, Naó morava aí com sua parentela, foi lá que a esposa de Isaac foi como se, digamos, achada, não é? Para Isaac, tá certo? Então, esse é o nosso ponto importante. Então, há o casamento, não é? De Isaac e Rebeca, não é? E desse casamento surgem 2 filhos, Jacó e Esaú, certo? Pule para capítulo 25, versículo 19 a 26, quando a gente tem um pouquinho da história de Jacó e Esaú, tá certo? Onde fala do nascimento, eles eram gêmeos, tá certo? Capítulo 25, versículo 19. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. O arameu quer dizer que era de Arã, tá certo?
Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Então, Rebeca também era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Isaac pediu a Deus por Rebeca, não é, para ela gerar filhos, e Deus abençoou e concedeu, não é? Versículo 22 diz que os filhos lutavam no ventre dela. Então, eram dois filhos, eles brigavam no ventre, não é? Talvez para quem iria sair primeiro, pode ser, né? Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. Então, ela ficou sofrendo com esta luta dos filhos no ventre dela, né? Mexiam bastante as crianças, não é? E causava em Rebeca um sofrimento, e ela até pediu, não é? Como se fosse a morte. Versículo 22, né? Se é assim, por que vivo eu? Então, ela estava, como se diz, reclamando daquela situação incômoda, daquelas duas crianças no seu ventre, não é? Como diz versículo 22, lutando, não é? Disputando até na barriga da mãe, não é? E ela consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor. Deus responde para Rebeca: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais moço. Então, nesta disputa no ventre de Rebeca, Deus revela para ela que ali estavam o futuro de duas nações, de dois povos. E de fato, meus amados, de fato, Jacó formou a nação israelita e Esaú a nação dos edomitas, tá certo? Se tornou uma nação, inclusive essa nação de origem de Esaú, ela não era amiga dos israelitas, tá certo? Então, Deus já revela para Rebeca que esse motivo dessa luta no ventre, versículo 22, tem a ver com o perfil desses dois filhos que dariam origem a duas nações, tá certo? Jacó deu origem à nação israelita. Esaú, a nação edomita, os edomitas. Tá certo? Interessante isso, né? Porque, segundo os historiadores, não é? Era uma nação que não tinha uma boa simpatia pelos israelitas. Então, era uma coisa muito, sabe, enraizada de inimizades entre essas duas nações, esses dois povos, tá certo? Versículo 24, cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Então, quem saiu primeiro, não é? Foi Esaú. Observe que na mensagem de Deus para Rebeca, versículo 23, observe que ele diz lá, ele diz assim, ó, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. Aí ele explica. E o mais velho servirá ao mais moço. Então, quem é esse mais velho? Pela geração, seria Esaú, não é? Como de fato era mais velho que Jacó. Mas este mais velho ia servir o mais novo. Então, o mais novo seria um povo mais poderoso, mais abençoado, até podemos dizer assim, certo? Versículo 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Então, Jacó quer dizer segurando o calcanhar. Na versão popular, quer dizer enganador. Então, Jacó, ele era uma pessoa que gostava, sabe, de enganar as pessoas. Ele causou isso, você pode ver na história de Jacó e Esaú, no livro de Gênesis, tá certo? Versículo
26 ainda, era Isaac de 60 anos, quando Rebeca deu à luz a Jacó e Esaú. Então, essa história começa, não é, dessas nações, desde o ventre, né, há uma disputa entre os irmãos Jacó e Esaú. Então a gente sabe, pelo contexto, né, que Jacó engana, não é? A Esaú engana o pai até quando ele está acamado, e ele consegue o direito de primogenitura, que era só dado para o filho mais velho. Mas a promessa de Deus era que Jacó seria o filho da bênção, só que ele usou métodos, não é, errados para adquirir essa bênção. Mas mesmo assim, Deus manteve a sua promessa, tá certo? No capítulo 28, avance para o capítulo 28 de Gênesis, tá certo? No capítulo 28, nós temos as escolhas, quando eles já são adultos, não é? As escolhas de Jacó e Esaú. Termo de casamento, tá certo? No capítulo 28, Isaac já está bastante velho, e ele chama Jacó para abençoar, e ele diz para Jacó não escolher uma esposa entre os cananeus. Vamos ler o texto, porque aqui nós temos no mapa, ó, no mapa, eles estão aqui em Canaã, e Jacó também vai para Arã, para Padã Arã, atrás de uma esposa, assim como o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac em Arã, tá certo? Jacó também foi buscar uma esposa em Arã, segundo a instrução do seu pai, tá certo? Versículo 1 de capítulo 28, tá bom? Versículo 1. Isaac tomou a Jacó, capítulo 28, versículo 1. E dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Então, é interessante você observar que Abraão, Isaac, eles moravam em Canaã, porque era o plano de Deus eles irem habitar lá, mas lá já havia povos. Eu falei para vocês ontem que os cananeus vieram do filho de Noé chamado Cã. Cã deu origem aos cananeus e deu origem aos egípcios também. Tá certo? E o Jacó, Abraão, Isaac vieram do outro filho de Noé chamado Sem. Por isso que os judeus são chamados povos semitas, que vieram de Sem. Tá certo? Então é importante que você entenda isso, que na expansão das linhagens dos filhos de Noé, deram origem a povos e até a crenças diferentes. Tá certo? E em Canaã era uma nação formada por origem do filho de Noé, chamado Cã. Tá certo? E em Canaã, eles não adoravam a Deus. Embora que Abraão estava lá, no meio de pessoas incrédulas quanto a Deus, mas eles serviam os seus deuses. Por isso que Isaac diz para Jacó, versículo 1, né? Não tomarás esposa das filhas dos cananeus, dentre as filhas de Canaã, tá certo? Aí ele disse, né? Levanta-te e vai a Padã Arã. Olha aqui Padã Arã. Era essa região da Mesopotâmia, onde estava a cidade de Arã. Então, Padã Arã fazia parte da Mesopotâmia, onde estava a família de Isaac, não é? Ele tinha os seus parentescos lá, e lembra que Rebeca, sua esposa, era de Arã também. Não é? Então, nesta
busca de Jacó por uma esposa seria daqui, onde estava a sua parentela, tá certo? Versículo 2, né? Levanta-te e vai à casa de Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, pai de Rebeca, não é? E toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, Labão era irmão de Rebeca e Jacó ia tomar uma esposa das filhas de Labão. Aí você pode ver a história de Labão e Jacó, era um enganando o outro, né? Havia muita disputa, e Labão engana Jacó em relação à primeira esposa, que era Raquel, né? Ele não dá Raquel, ele dá Lia, né? E aí a gente nota uma sucessão de erros no comportamento de Labão e Jacó. Mas mesmo assim, Deus manteve a sua promessa, porque ele havia feito uma aliança com Abraão, não é? De ter uma grande nação e abençoar o mundo inteiro, tá certo? Era plano de Deus, não é? Versículo 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Isaac dizendo para Jacó, e te faça fecundo e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos. Então, os filhos de Jacó, ele teve 12 filhos, não é? 12 filhos ele teve, tá certo? E esses filhos de Jacó, certo? Eles formaram tribos. E dessas tribos formou-se povos, não é? Da nação israelita, tá certo? Esses povos têm a ver com as tribos, tá certo? Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então já era plano de Deus, não é? Desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, que eles iriam conquistar Canaã. Então foi um processo que Deus fez, a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, de idas e vindas, para finalmente o povo de Deus, Israel, conquistar a terra de Canaã. Tá certo? Versículo 5. Assim despediu Isaac a Jacó, e se foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então, nesta época, sabe, Esaú queria matar Jacó por causa das enganações que Jacó fez com ele. Então, ele estava, digamos, fugido. Mas antes dele partir, Isaac o abençoa e instrui ele a buscar uma esposa, não é? Em Arã, onde estava a sua parentela, certo? Versículo 6 é onde entra a história de Esaú. Observe como era Esaú, ele já tinha um perfil, sabe, desobediente, não é? Versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac o abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. Então ele sabia da história, né? O que é que ele faz? E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, foi a Padã Arã. Então Jacó foi para, fugido de Esaú, né? Foi para Padã Arã, tá certo? Onde estava a parentela dele. Sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú para a casa de Ismael. Lembra de Ismael? Ismael era um dos irmãos, um irmão de Isaac. Lembra que, como Sara era estéril, ela deu a Abraão, não é? Agar, que deu para Abraão um filho chamado Ismael. Então, Ismael também se tornou uma grande nação, tá certo? E Ismael se tornou um grande povo. Aí, versículo 8, né? Versículo 9 diz que Esaú, ele foi à casa de Ismael, a família de Ismael, e além das mulheres que já possuía, ele tinha mulheres já. Veja que coisa interessante, né? Tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael,
filho de Arão, irmã de Naibote. Então, ele tomou esposas para si, não é? De linhagens dos cananeus e dos ismaelitas, que não era o plano de Deus. Então, é interessante que você vê, não é? O perfil de Esaú e o perfil de Jacó. Então, versículo 10 diz que partiu Jacó de Beceba, eles estavam aqui com Isaac, Jacó estava aqui, ele partiu e seguiu para Arã, onde estava a região de Padã Arã, tá certo? Então essas são as escolhas, né, de Jacó e Esaú. Então, Jacó foi, seguindo o conselho do pai, foi buscar uma esposa na sua parentela em Arã. Esaú não, ficou em Canaã e tomou esposas de Canaã, daquela região, e esposa da casa de Ismael, que era um povo que não servia a Deus, tá certo? No capítulo 37, nós temos em Canaã, tá certo? Quando, como se diz, se torna a terra de Jacó. Jacó, ele casa com Raquel, traz as esposas, encontra com Esaú, faz as pazes e ele fixa a residência em Canaã. Jacó volta para Canaã de Arã e ele fica morando aqui. Aí tá até escrito aqui, ó. Jacó deixou a casa de seus pais, foi para Arã para fugir de Esaú e obter uma esposa. Ele teve uma visão de uma escadaria ligada ao céu. Anos mais tarde, retornaria pela mesma rota. Então, ele foi para Arã e ele volta para fixar residência em Canaã. Tá certo? Essa é a situação de Jacó. No capítulo 37, fala sobre isso. Observe versículo 1. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Canaã era a terra das peregrinações de Abraão e de Isaac, tá certo? Então, eles habitam lá, não é? Então, fala um pouco da história de José. Você pode ver a história de José, que era um dos filhos de Jacó, não é? E Jacó tinha José como filho preferido, tá certo? E é interessante isso, né? Provavelmente por ser filho de Raquel, que era a esposa que ele tanto queria casar, mas ele não casou de início, né? Labão enganou e deu a ele Lia, a irmã dela, que era mais velha, tá certo? Então, há essa situação de família e há alguns erros também por parte de Jacó nas suas, digamos, preferências. Ele tinha como filho preferido José, que era um dos filhos mais novos de Jacó. E os irmãos, não é? Ficavam com muito ciúme disso. E para piorar, você pode ver no capítulo 37 de Gênesis que José tinha sonhos de grandeza, que era realmente profecia de Deus, mas ele contava para seus irmãos, não é? E até envolvia os pais dele, que eles iriam servi-los, né? Então, isso causou mais raiva nos irmãos de José, não é? Quando acontece no capítulo 37, versículo 23 a 28, quando José é vendido para os midianitas. Os midianitas é um outro termo para os ismaelitas, tá certo? Que era da descendência de Ismael. Então, José é vendido para os ismaelitas. No capítulo 37, no versículo 23 a 28. Versículo 23, né? Mas logo que José chegou ao encontro de seus irmãos, despiram da túnica, a túnica talada e mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. E sentando-se para comer pão, olhava e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: e que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue.
Vinde, vendamos aos ismaelitas e não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos o concordaram. E passando os mercadores midianitas, veja que eu disse para vocês que midianitas e ismaelitas se refere ao mesmo povo. Então, versículo, 27, ele diz: vinde, vendamos aos ismaelitas. Versículo 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de pratas aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Então, aí, tudo isso, meus amados, é plano de Deus, tá certo? Para você entender, não é que, como diz aquele versículo da Bíblia, né, lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa questão de José era plano de Deus, que ele ia ser uma fonte de bênção para a sua família, tá certo? Porque ele foi vendido para o Egito e depois de muita luta e sofrimento, você sabe da história, né? De José no Egito, de lá, ele se torna o segundo no governo do Egito, e isso faz com que ele traz sua família para o Egito, e essa família se torna uma nação. A princípio chegam lá 70 pessoas, aproximadamente, né, com Jacó, e esta família se torna uma grande nação. Então, aqui nós temos no mapa, não sei se você consegue ver aí, eles estão aqui no Egito, né, onde eles se tornam uma grande nação, tá certo? Então, é interessante que, como se diz, os planos de Deus são muito interessantes, não é? São coisas que o ser humano não consegue captar tão bem. Então, Deus trabalhou. As visões que José teve de grandeza fazia parte do plano de Deus para ele se tornar um homem influente no mundo inteiro. Porque com a fome no mundo, na época de José, ele se torna, não é, importante no Egito, segundo no governo, não é? Acima dele só estava o faraó, e ele consegue abençoar o mundo inteiro com alimento, porque o Egito era o celeiro de alimento, porque era uma terra muito irrigada, tá certo? Um grande oásis, não é? E com isso, a sua família em Canaã, passando necessidades, não é? Passando aperto e fome, eles conseguem sobreviver indo para o Egito e se tornar no Egito uma grande nação. Então, Deus trabalhou na vida de José para que ele fizesse com que sua família, não é, se tornasse uma grande nação. Tudo foi plano de Deus. No capítulo 46, não é? Capítulo 46 de Gênesis, vamos ler versículos 5 a 7. Tá certo? 46, versículos 5 a 7. Então se levantou Jacó de Beceba, versículo 5, os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar, tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, não é? Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a descendência levou-os consigo para o Egito. Então, é quando eles vão para o Egito, tá certo? E eles ficam em residência em Gósen, era uma região muito fértil, tá certo? Versículo 26 a 27, certo? Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas.
Filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Capítulo 47, versículo 1. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos com seus rebanhos e seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e esses que estão na terra de Gósen. Então, a família de Jacó fixou residência em Gósen, que era fértil, e eles poderiam ter alimento e plantações para a subsistência, tá certo? Então, esse é o momento que Jacó e sua família fixa residência no Egito, não é? E aí é quando eles se tornam uma grande nação. O nosso próximo ponto é justamente esse, não é? Então, no capítulo 1 de Êxodo fala de um novo faraó, tá certo? Um novo rei, não é? E Israel está no Egito, crescendo bastante, tá certo? Eles tinham saído de Canaã, não é? Lembra que eles saíram de Canaã, desceram para o Egito, tá certo? E no Egito eles se tornaram fortes. Vamos para Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. No capítulo 1, você pode notar quando a situação muda, porque na época de José, enquanto ele tinha vida, não é? Ele era muito influente para o povo do Egito, para as autoridades. Ele tinha muito respaldo para abençoar e dizer sim ou não a quem poderia ajudar. E no capítulo 1 de Êxodo, você observa o seguinte, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, anos mais tarde, não é? Ao falecimento de José, seus irmãos e aquela geração toda dele. Aí, versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, eles se tornaram poderosos, né, e fortes, e começaram a tomar muita força, e isso causou um espanto nas autoridades egípcias. Versículo 8. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, não conhecia a história de José. Os historiadores dizem que, na época de José, o faraó ele era de uma descendência semita. Por isso que ele favoreceu tanto a José e sua família, tá certo? Na época de Israel no Egito, se levantou um novo rei e o Egito era da origem camita, dos filhos de Cã, tá certo? Então, era uma outra linhagem familiar desde Noé, tá certo? Este novo rei, versículo 8, né, ele não conhecia José. Então, se levantou um novo faraó no Egito que não conhecia José, nem aquela história de alianças que havia entre o povo de Israel e o povo egípcio, tá certo? Versículo 9. Ele disse ao seu povo, então o faraó diz ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Então, a família de Israel, né, de Jacó, se tornou mais numerosa e mais forte do que os egípcios. Versículo 10, aí ele diz, ó, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Então, eles temiam, não é? Porque os filhos de Deus, os filhos de Israel no Egito, viviam pacificamente, não queriam tomar o poder. Mas o faraó tinha medo que, se houvesse uma guerra de países inimigos,
os israelitas se aliassem a essas nações e combatesse a autoridade local, o faraó e seu governo, tá certo? Então, eles vamos ser astutos e vamos, como se diz, usar de, digamos, artimanha para com eles. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligir com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiro, Pitom e Ramessés. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os servia. Então, nessa época, né, é interessante que Israel, ao invés de um povo amigo dos egípcios, se torna, não é, escravos. Por quê? Faraó e seu exército tinha, não é, o poder da arma. E isso fez com que eles dominassem os israelitas, que eram um povo pacífico, e eles os trataram, como vemos aqui na imagem, né, como escravos, trabalhando no tijolo, no barro e no campo. Então, esse período de escravidão de Israel chama a sua atenção para dizer que foi predito por Deus lá em Abraão. Desculpe. Deus já havia dito para Abraão que a sua descendência seria escravizada no Egito. É interessante, né? Então, tudo faz parte do plano de Deus. Tá certo? Essa escravidão serviu para o povo se fortalecer mais, porque, nota, versículo 12. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Então, era como se fosse um combustível para o fortalecimento da nação israelita. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para o povo entender que o seu lugar não era no Egito, mas era onde? Aqui, ó, em Canaã. Porque já havia a promessa de Deus, desde Abraão, que esta terra seria deles. Tá certo? E não, o Egito era apenas um lugar passageiro para uma emergência, não é, de subsistência, onde José, com a sua influência, pôde cuidar da sua família, e essa família se tornou, não é, uma grande nação. Mas Deus, o plano de Deus era que eles voltassem para Canaã. Tá certo? E, segundo a história, eles passaram escravizados no Egito 400 anos, aproximadamente, mais ou menos, 400 anos. Tá certo? Essa escravidão era plano de Deus, para que eles pudessem ser motivados também, não é, a sair desse jugo e poderem voltar para a terra da promessa. Qual era a terra da promessa? Lembra que eu falei? Canaã. Era a terra da promessa. Então, isso é importante, que a gente vai continuar amanhã, onde tem o embate de Moisés e Faraó para a saída do seu povo. Tá certo? Vamos parar aqui com esse estudo, que o nosso tempo já acabou, e a gente continua amanhã com o enfrentamento de Moisés diante de Faraó, pedindo para libertar o seu povo, né? Onde nós temos as 10 pragas, praga de sangue, de rãs, piolho, moscas, pestilência, né? Úlceras, granizo, gafanhoto, escuridão e a morte dos primogênitos. Então,
capítulo 7 de Êxodo ao capítulo 12 é esse enfrentamento de Moisés diante de Faraó, tá certo? Para que Faraó deixasse o seu povo, o povo de Israel, sair do Egito. Como Faraó não deixa, né, é quando surge a 10ª praga, ou a morte dos primogênitos, inclusive do próprio Faraó. Então ele finalmente deixa, mas depois ele volta atrás e persegue o povo, e essa é uma história que a gente sabe muito bem, não é? Quando Israel sai do Egito, né? Ele sai com pérolas, com coisas preciosas, sabe? E é quando acontece a Páscoa, né? Que é na 10ª praga, e fala da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, que é um paralelo, né? Com o sacrifício de Jesus, que é a libertação do homem do pecado, né? E nós ficamos quando nós estamos sem Cristo, tá certo? Então a gente continua amanhã na questão de Israel, conduzido por Moisés, na peregrinação para Canaã, tá bom? Um ótimo dia para vocês, fiquem com Deus e a paz de Cristo. Pronto, Henrique? Deu para compreender? Deixa eu baixar aqui tirar o seu som. Vê se você consegue aí tirar o som. Não, né? Tá certo. Eu estou tentando aqui, mas eu não consegui. Agora deu. Pronto, agora deu, né? Aham. Você entendeu? Entendi, sim. São três histórias maravilhosas, né? Exatamente. Como Deus cuida da gente, né? O E trabalho de com... Deus é incrível, né? Uhum, Exatamente. maravilhoso. Pronto, a gente continua amanhã, tá certo? Tá ok, meu amado. A paz Um de ótimo dia Cristo. para você. Fica com Deus. Amém. Deus te abençoe. A você também, amado. Tchau. Tchau.